A história começa com um dia maravilhoso pela manhã. Uma garota está parada em frente a uma loja de departamentos. Na entrada, tocando a campainha é de um garoto chamado Kuroda. Ela o cumprimenta com um sorriso no rosto, trazendo uma marmita com uma refeição que preparou para ele. Seu nome era Shurikawa Ayano, a garota mais bonita de sua série. Ele agradece pela marmita com um sorriso no rosto. Mas como ele se tornou tão próximo dela? E por que tinha que ser ele? É aqui que a verdadeira história começa. Nosso protagonista, chamado Kuroda Uisi, é um estudante do primeiro ano do ensino médio com notas e habilidades atléticas medianas. Ele está sentado ao lado da janela, no canto da sala, com uma aura típica de um protagonista. Ele não tem nenhuma experiência com garotas, nunca teve uma namorada. Quando se trata de garotas, ele tende a desviar o olhar imediatamente. Enquanto está perdido em pensamentos, seus amigos conversam sobre uma garota chamada Shurikawa, da classe 2, admirando sua aparência e elogiando seu estilo, suas ótimas notas e sua bondade. Eles perguntam a opinião de Kuroda, mas ele apenas dá uma resposta incerta. Preocupados, eles dizem que ele deveria prestar atenção, independentemente de quão desinteressado ele esteja em mulheres. Seus amigos continuam falando, imaginando como seria se aproximar dela, sentindo-se inferiores e dizendo que precisariam de toda a sorte do mundo para isso, debatendo se ela já teria um namorado. Claro, eles não são o protagonista, afinal. Kuroda apenas ri, vendo seus amigos conversarem, perdido em pensamentos sobre a garota mais bonita de sua série. Na escola, ele passa pela garota popular que está com suas amigas. Para alguém como ele, ela é inalcançável, só podendo observar seu sorriso enquanto continua caminhando, como se vivessem em mundos diferentes. Num dia de junho, ele está voltando para casa, já que mora sozinho. Não há como evitar comer comida de loja de conveniência novamente, como de costume. Enquanto caminha em direção à loja, ele nota uma criança pequena sozinha, sentada no muro perto da entrada do mercado. Talvez uma criança do jardim de infância, ele pensa. Talvez a mãe dela esteja fazendo compras. Mas, após terminar suas compras, ele percebe que não há nenhuma mãe na loja, o que é estranho. Ele sai da loja, hesita por um momento e se aproxima da menininha, perguntando sobre o paradeiro de sua mãe e por que está sozinha. A garotinha se levanta e começa a chorar, explicando que estava brincando no parque e tentando não ser encontrada. Ela chora mais, e Kuroda começa a acariciar sua cabeça gentilmente, acalmando-a aos poucos. Ele conclui que talvez ela estivesse brincando de esconde-esconde e se perdeu. Ele pergunta se ela foi ensinada a dar alguma informação caso se perdesse, como um número de telefone ou endereço, mas ela não tem nada que indique sua identidade ou endereço. Então, ele decide levá-la ao parque próximo para tentar encontrar algo que ajude. Ao chegarem ao parque, ela sorri com felicidade e diz que estava brincando ali antes. Uma amiga a chamou, mas ela decidiu voltar para casa, esquecendo-se do jogo de esconde-esconde, já que sua irmã estava fazendo doces em casa. Ela começa a caminhar de volta para casa, e ele a acompanha. Isso deixa intrigado. Curioso, ele pergunta se ela sabe o caminho de volta, e com confiança e um sorriso, ela diz para ele apenas segui-la. Não demora muito até chegarem à casa dela. Kuroda toca a campainha, e a porta se abre repentinamente, revelando uma garota com lágrimas nos olhos. Para sua surpresa, era Shurikawa Ayano, a garota mais popular da escola. Ela era a irmã mais velha da menininha que ele ajudou. Ayano abraça a irmã rapidamente, preocupada por ela ter chegado mais tarde que o normal. Kuroda olha para as palavras na placa ao lado da porta e percebe que aquela é a residência dos Shurikawa. Ele se assusta quando ela o chama. Ele explica rapidamente que apenas ajudou a menininha e não fez nada de estranho. Ayano sorri, enxuga as lágrimas e diz que, só de olhar para a irmã, sabe que ele não fez nada, mas também menciona o nome dele. Surpreso, ele pergunta por que ela sabe o nome dele. Ela lembra que eles estudaram juntos no primeiro ano em uma disciplina eletiva, mostrando que tem uma boa memória. Ele fica embaraçado e pensa que se outros garotos o vissem, certamente estaria em apuros. Então, ele se vira rapidamente para ir embora, mas ela o segura pela camisa e pede que espere um momento. Ela o convida para pelo menos tomar um chá, já que sua irmã pode ter lhe causado algum transtorno, mas ele hesita. Como ela insiste, ele não consegue recusar, ou talvez seja só uma desculpa. Que cara sortudo! Ele entra na casa enquanto ela prepara os chinelos para ele, ajoelhando-se no chão. Ele olha para o redor, pensando em apenas tomar o chá e ir embora, quando sem querer seus olhos caem na blusa dela, que é um pouco transparente. Isso permite que ele veja o sutiã por baixo, fazendo-o corar. Sem perceber, ele murmura o cor do sutiã, o que ela pergunta se há algo de errado, já que não parece notar o que ela acabou de ver. Ele rapidamente afasta o pensamento e entra na sala de Lanzar enquanto ela diz para ele apenas sentar e esperar. Ele se senta na cadeira quando ela serve um prato de biscoitos para ele na tábua. Ele fica hesitante, perguntando se está tudo bem comer os biscoitos.
Ela rapidamente confirma com entusiasmo, enquanto entrega outro prato de biscoitos para sua irmã mais nova, Natsuno. Ela diz a ele que só quer agradecê-lo por ter guiado sua irmã mais nova antes. Ela insiste em comer os biscoitos, deixando-o sem argumentos. Então ele dá uma mordida e diz que os biscoitos são muito gostosos. Um sorriso feliz ilumina seu rosto, já que ela estava um pouco preocupada que os biscoitos não fossem do agrado dele. Ele fica curioso sobre por que estava preocupada, já que os biscoitos realmente são deliciosos. Mas ela apenas diz que queria que um garoto gostasse deles, porque era a primeira vez que um garoto provava seus biscoitos. Isso surpreende ele e o faz perceber a situação. Ele foi a primeira pessoa a experimentar os biscoitos dela. Ela continua explicando que nunca teve um garoto por perto para prová-los, já que nunca namorou ninguém. Ele fica curioso e diz que isso não é o que todos dizem. Ela prossegue explicando que as pessoas criam rumores estranhos que se espalham rápido, fazendo perceber que ser popular não é tão fácil quanto todos pensam, já que pode tornar alguém alvo de ciúmes e muito mais. De repente, uma mão alcança o prato de Kuroda e ele percebe curioso que é a mão de Natsuno, que pega alguns dos seus biscoitos, dizendo que os dela já acabaram, com a boca cheia, pois ela realmente ama os biscoitos de sua irmã. Ayano repreende a sua irmãzinha por pegar os biscoitos sem avisar. Kuroda acalma as duas, dizendo que não se importa, o que faz Ayano deixar passar. Natsuno sorri feliz para ele, parecendo contente por ter a companhia dele. Ver sua irmãzinha tão à vontade com ele faz Ayano dizer que está feliz por Kuroda ser tão gentil com sua irmã, com um sorriso genuíno e feliz no rosto, o que o deixa embaraçado e perdido em pensamentos por um momento. De repente, Natsuno se levanta do seu assento, dizendo a Ayano que quer regar as flores. Ayano rapidamente pede a sua irmãzinha que agradeça a Kuroda antes de ir regar as flores. Ela se aproxima dele, agradece e sai correndo com um sorriso, enquanto ele sorri de volta e diz para ela não preocupar tanto a irmã. A sala fica em silêncio por um momento, deixando apenas os dois ali. A situação parece constrangedora. Finalmente, ele tenta iniciar a conversa, chamando-a não pelo nome. Em vez disso, ele a chama apenas por Ei e pergunta a ela o que há no jardim. Mas para sua surpresa, ela não responde. Apenas o encara com um olhar vazio, deixando-o confuso e perguntando se há algo errado. Ela apenas diz que seu nome não é Ei e pede que ele a chame pelo nome corretamente. Hesitante, ele tenta chamá-la pelo nome, mas em vez disso, usa o sobrenome dela. Ele não se importa muito e decide perguntar à irmãzinha dela. Ele continua perguntando a Natsuno se ela se importa de regar as flores, mas parece que ela realmente gosta de flores, e chama a irmã mais velha com um sorriso, levantando a mão. A expressão dela lembra Kuroda de alguém que ele talvez conheça do passado, alguém que também gostava de flores. Ayano se aproxima lentamente da irmãzinha, deixando-se molhar de propósito pela água, fazendo um gesto brincalhão e deixando sua blusa completamente transparente. Agora ela se lembra de quando ele murmurou a cor do sutiã dela, algo que ela só percebeu agora porque está completamente molhada. Ele a confronta, chamando de pervertido por isso. Após algumas horas, Kuroda decide voltar para casa. Ela não acredita que se perdeu mais cedo naquele dia e menciona que ficou surpresa quando Kuroda e sua irmãzinha chegaram juntos, mas também aliviada. Por isso, ela o agradece muito. Ele fica curioso, pois acha comum alguém se perder e não acha necessário tanto agradecimento. Mas ela explica que quando era pequena, quase foi sequestrada. Felizmente, a polícia agiu rápido. Por isso, ela é muito grata a ele. Ela não quer que sua irmãzinha passe pela mesma experiência. Ele fica envergonhado e apenas diz que tá tudo bem. Mas ela retruca rapidamente, dizendo que nem todos são tão gentis quanto ele. Não que ele seja especialmente gentil ou algo assim, mas apenas porque ele estava lá quando a viu. Na verdade, ela está certa. Ele poderia ter deixado a irmãzinha dela lá e seguido com seus próprios assuntos. Em vez disso, decidiu ajudar. Ele não consegue mais discutir e a agradece pelos biscoitos antes de voltar para casa. No caminho, ele está perdido em pensamentos quando de repente alguém o chama, surpreendendo-o ao virar para olhar. Era Ayano, ofegante. Parece que ela correu para alcançá-lo, apenas para oferecer algo mais. Ela pergunta se há algo que ele gostaria de fazer juntos, com um olhar esperançoso que o surpreende e confunde ao mesmo tempo. Ele pede que ela explique melhor, mas ela parece hesitante e diz que não parece certo apenas dar doces a ele, já que ele ajudou Natsuno. Ele, educadamente, pergunta se está tudo bem, mas ela insiste em fazer algo mais por ele. Isso o deixa confuso e envergonhado, fazendo pensar que tipo de boas ações ele fez para ter tanta sorte, especialmente com a garota mais bonita da escola indo tão longe por ele. Parece um sonho. Ele cora levemente, balança a cabeça para afastar pensamentos impróprios e recusa a oferta mais uma vez. Mas ela continua insistindo, dizendo que está tudo bem se for por ele, enquanto faz uma pose de Jojo, o que o impede de argumentar mais, já que ela insiste não importa o quanto ele recuse.
Ele implora novamente para que ela não se preocupe com isso. Suas palavras fazem a expressão dela murchar, parecendo desapontada. Ele se sente culpado ao ver a reação dela, e oferece que ela o ajude a limpar, já que ela insiste, com um sorriso feliz. Ela diz que limparia a casa dele inteira com prazer, o que o deixa inseguro. Ele acha que seria terrível tê-la limpando toda a casa, especialmente porque seu quarto está uma bagunça. Mas ela diz que não se importa e tira o celular do bolso, pedindo para trocar contatos. Isso o surpreende e o deixa ainda mais inseguro. Mas ela explica que nem sabe onde ele mora, então ele não tem escolha e troca contatos com ela. Ele envia o endereço e ela murmura feliz. Seus olhos se arregalam ligeiramente e ele cora ao ver a expressão dela, percebendo o quão bonita ela é. Ela repete que irá no domingo. O tempo passa e o domingo chega. Pela manhã, ele está sentado em sua mesa, perdido em pensamentos, lendo algo. De repente, a campainha toca. Ele se levanta lentamente, aproxima-se da porta e a abre devagar. Era Ayano, com uma roupa casual, cumprimentando-o e trazendo doces para ele e sua família. Mas ele mora sozinho, já que seus pais estão fora da cidade a negócios. Mesmo assim, ele agradece. Vê-la com roupas casuais tem uma aura completamente diferente da escola. É como se fosse uma pessoa totalmente diferente. Ele se curva profundamente, pedindo desculpas por fazê-la vir até a sua casa, mas ela rapidamente diz que não se importa. Ele a convida a entrar lentamente, o que a faz lembrar de algo. Ela nunca esteve num quarto de um garoto antes, assim como ele nunca teve uma garota em seu quarto. Ele a convida a entrar novamente. Ao entrar no quarto, ela fica surpresa e preocupada. Mais uma vez pergunta para confirmar se aquele realmente é o quarto dele, porque está cheio de lixo e muito bagunçado. Ele confirma que sim, é o seu quarto, onde vive há muito tempo, e que não se importa com a bagunça. Ele claramente está aproveitando a oportunidade de ter alguém para limpar sua casa. Ela olha ao redor e pensa que a casa parece mais um lugar assombrado do que um quarto, por causa da bagunça. Mas ela apenas amarra o cabelo em um rabo de cavalo e se prepara para limpar a casa. Ela começa a organizar o lixo e pede que ele arrume os livros. Enquanto ela continua limpando, ele começa a organizar os livros, mas de repente se distrai com o livro e começa a lê-lo. Sem que ele perceba, ela já está atrás dele, chamando-o e repreendendo-o, dizendo que não o deixaria escapar enquanto ele estivesse por perto para que ele se concentrasse em ajudar na limpeza. Após algum tempo, eles decidem fazer uma pausa. Ela pega uma batente em parada para colocar no saco de lixo, mas para e senta lentamente. Curiosa, pergunta se não é difícil morar sozinho. Ele apenas diz que é uma experiência única na vida, mesmo que ele não tenha feito nenhum trabalho doméstico. Ela ri feliz ao conversar com ele, especialmente porque ele fala com ela de forma educada. Ele agradece porque seu quarto está muito mais arrumado do que antes, mas ainda há muito a ser feito para limpá-lo completamente. Ele era muito ruim em limpar, mas por causa dela, estava gostando do processo. Ela fica preocupada ao encontrar algo. Um pão de mel que venceu há 1 ano. Há também uma caixa de papelão. Ela o repreende, mas ele apenas sorri feliz ao encontrar o pão de mel, dizendo que estava guardando-os, mas esqueceu onde estavam. Ela fica irritada e sugere que ele experimente, já que venceu há apenas 1 ano. Embora esteja realmente chateada porque ele guardou algo e nunca comeu, ela o repreende mais. E ele pede desculpas, prometendo ser mais cuidadoso na próxima vez. Ela se levanta lentamente, decidindo limpar o próximo item, enquanto diz que ele desperdiça ainda mais que sua irmãzinha. Ela então nota algo na mesa, um pedaço de papel com um desenho de flor, que serve como marcador de livro. Ela pergunta sobre o marcador. Ele explica que uma garota o deu quando ele ainda estava no jardim de infância. Ele não lembra o nome dela, mas guarda o marcador como um tesouro, já que ela foi seu primeiro amor. Ela pergunta sobre a aparência da garota que ele amava. A cena muda para o passado, quando ele estava no jardim de infância. Ele conheceu uma garota que nunca brincava com ninguém e estava sempre sozinha. Ele perguntou o que ela estava fazendo e por que não brincava com os outros, mas ela não se importava e disse que gostava de flores assim como ele. Ela parecia muito feliz e sorriu para ele, o que o fez gostar dela. Essa era o tipo de garota que ela era. Ela chamava cada vez mais a atenção dele. Quando a aula começou, a professora pediu às crianças que fizessem marcadores de livro naquele dia, mas ela pediu para fazê-los com flores do canteiro. A professora concordou completamente, mas uma vez lá fora, ela percebeu que as flores já haviam morrido, enquanto as outras crianças zombavam dela por estar sempre sozinha e a chamavam de estranha. A professora repreendeu as outras crianças e sugeriu que desenhassem as flores nos marcadores. Ao vê-la chorando, ele decidiu correr para fora do jardim de infância para pegar uma flor. Ele voltou com algumas flores na mão e as entregou a ela. Ele apenas disse que havia coletado muitas antes e se virou, mas ela rapidamente segurou sua mão e deu um beijo em sua bochecha. Ela enxugou as lágrimas e agradeceu, sugerindo que começassem a fazer os marcadores juntos.
Desde aquele dia, eles começaram a brincar juntos o tempo todo. A cena volta ao presente, enquanto ele se pergunta sobre a garota do passado, curioso sobre o que ela estaria fazendo agora. Ele para de contar a história para Ayano e diz para ela continuar limpando. Ayano apenas olha para o marcador e o segura apertado contra o peito, percebendo que ele o valoriza muito. Após algum tempo, o quarto está completamente limpo, apesar de estar muito bagunçado antes. Ela se pergunta por que ele nunca tentou limpar o quarto, e ele diz que estava muito ocupado e não tinha tempo, usando isso como desculpa. Ela o repreende, dizendo que ele deve fazer as tarefas domésticas da próxima vez, enquanto se abaixa um pouco e nota um pedaço de papel. Ela o pega, lê e pergunta o que é. Parece um romance. Curiosa, ela pergunta se foi ele quem escreveu. Ele fica envergonhado, rola no chão e grita que foi descoberto. Ela fica confusa e preocupada com suas ações. Era a única coisa que ele queria esconder dela. Eram rascunhos de sua light novel, que ele imprimiu para enviar a um concurso de estreantes do ano. Ela fica curiosa e pergunta sobre o gênero da novel. Ele explica que é uma light novel voltada para otakus ou jovens. Ele se resigna, pensando que tudo acabou para ele. Mas, para sua surpresa, Ayano não zomba ou demonstra repulsa. Ela apenas sorri e pergunta curiosa se ele também gosta de anime. Ele admite que também lê mangás e light novels. Ela acha isso divertido e ele rapidamente concorda. Ele se sente envergonhado e pede desculpas por ter ficado muito animado e gritado, mas ela acha fofo ele ser apaixonado pelo que gosta. Ela olha nos olhos dele e diz que nunca zombaria do que outras pessoas gostam. Ele se sente tocado por suas palavras enquanto ela continua lendo a novel e comenta que ele já está na metade, mas ainda está escrevendo, pois está com dificuldades para desenvolver a segunda metade. Ela pede para escrever as light novels quando ele terminar, mas ele recusa, dizendo que talvez não consiga terminá-la. Ela supõe que ele pode estar envergonhado, mas isso é apenas uma pequena parte. O principal motivo é que quando escreve light novels, ele se deixa levar e não consegue fazer mais nada. Ela percebe a situação e quer confirmar se é por isso que ele sempre negligencia as tarefas domésticas, mas o adverte novamente para fazer o trabalho doméstico corretamente, e ele não tem escolha a não ser obedecer. Ela entrega o papel a ele e diz que está com fome, pedindo permissão para abrir a geladeira. Ele permite, mas está certo de que ela não vai gostar. Ela acha que ele está exagerando até perceber que a geladeira está completamente vazia. Ele diz que terá que reabastecê-la novamente. Ela se levanta lentamente e toma uma decisão. Com um sorriso, diz que vai ao supermercado. Enquanto pega suas sacolas, ele pergunta, confuso, sobre a mudança repentina, querendo saber se isso significa que ele vai com ele ao supermercado. Ela concorda e diz para ele aproveitar a oportunidade de irem juntos porque é mais divertido. Eles caminham juntos até o supermercado. Enquanto conversam no caminho, ele sente que todos estão olhando demais para eles. Todos podem pensar que Kuroda e Ayano são um casal. Isso passa pela cabeça de Kuroda. Ayano nota que ele parece um pouco estranho e seu rosto está vermelho. De repente, ela toca sua testa, preocupada, pensando que ele pode estar com febre. Ela fica confusa, achando que ele está com febre por causa do rosto vermelho. Ele, corando e envergonhado, pensa no movimento repentino dela e tenta explicar que não está com febre, mas ela está genuinamente preocupada. Eles finalmente chegam ao supermercado e passeiam pelos corredores enquanto ela pergunta o que querem comer hoje, mas ele não tem ideia. Ela pergunta se ele prefere carne ou peixe, e ele continua sem ideia. De repente, com um sorriso travício, ela sugere comer pera, já que ele não tem ideias, fazendo ele escolher peixe. Ao chegarem à seção de peixes, ele pega um pacote, mas ela pede para esperar. Ela tem um truque para identificar produtos frescos, olhar nos olhos do peixe. Os bons são aqueles com olhos pretos puros, não transparentes. Além disso, se houver algum líquido nos peixes, significa que ainda estão frescos. Caso contrário, não estão. Ele fica impressionado com suas habilidades de compra enquanto ela diz que na próxima vez o ensinará sobre vegetais. Finalmente terminam as compras e caminham de volta. Ambos sorriem felizes, enquanto ela olha para sacolas plásticas com a intenção de ajudá-la a carregar algumas. Mas ele não deixa, segurando todas as sacolas e dizendo para ela deixar esse tipo de coisa com ele. Ela ficou entusiasmada para cozinhar em vez disso. Prometeu a ele preparar a melhor refeição que ele já provou. Ao chegarem na casa dele, ela começou a cortar o peixe enquanto ele ajudava a arrumar na mesa. De repente, ele deixou escapar que ela seria, sem dúvida, uma ótima esposa. Isso a deixou muito envergonhada e corada, surpresa, perguntando o que ele quis dizer. Ele apenas se desculpou, achando que tinha dito algo estranho. Ela repetiu as palavras dele e riu de forma desajeitada, abanando-se com as mãos até terminar de cozinhar e a comida estar pronta. Eles se sentaram para desfrutar da refeição frente a frente, e Kotama deu uma mordida na comida, sorrindo feliz porque estava muito gostosa. Ele agradeceu por fazer uma comida tão deliciosa, mas ela apenas respondeu com um sorriso caloroso, dizendo que estava tudo bem. Ela ficava feliz quando alguém elogiava sua comida.
Ele agradeceu novamente, e até a chamou de deusa por causa da comida, o que a deixou um pouco constrangida. Após terminarem, ela disse que precisava ir para casa, e não esqueceu de lembrá-lo de fazer as tarefas domésticas antes de partir. Naquela noite, sozinho, depois de postar seus romances, ele recebeu mais comentários, e mais pessoas adicionando seus romances às suas listas de leitura. Isso o deixou confiante para dar o seu melhor no dia seguinte. No dia seguinte, na escola, Kotama não conseguia parar de pensar em Ayano, que esteve em sua casa no dia anterior, e ainda achava que tudo parecia um sonho. Como ela limpou seu quarto e ainda cozinhou o jantar para ele depois de ver o estado da sua geladeira, parecia um sonho. Após terminar suas tarefas de classe, ele voltou para a sala. No caminho, esbarrou acidentalmente em uma garota. Era uma garota de óculos chamada Mega Moiko. Os livros que ela carregava caíram e se espalharam pelo chão. Ela ajeitou os óculos enquanto ele se desculpava, perguntando como ele sabia o sobrenome dela. Ele quase deixou escapar que era por causa dos seios dela, mas rapidamente inventou uma mentira. Ele se ajoelhou e começou a ajudar a recolher os livros, mas ela disse que não precisava e agradeceu pela ajuda. Ele se distraiu com um livro e começou a falar sobre a heroína popular e fofa do livro. Ela ficou surpresa com as palavras dele e curiosa sobre ele. Ele admitiu que também gostava de anime e mangá, curioso com as expressões dela. Ela de repente perguntou sobre seu tempo livre. Pegou sua mão e o arrastou. Ela o levou ao clube de mangá, admitindo que também gostava de romances, anime e mangá. O motivo de levá-lo até lá era para falar sobre como achava tudo isso irreal. Ele ficou confuso e perguntou se ela realmente gostava disso, mas ela confirmou que amava independentemente do gênero, dizendo que queria adotar a heroína de um romance leve. Ela sempre pensava nisso ao vê-la. Ele, inseguro, disse que ela parecia um homem de meia-idade. Mas ela apenas riu, animada com seus hobbies, e contou que estava muito viciada em romances na web ultimamente. Curioso, ele perguntou quais gêneros ela lia. Ela pegou o celular, procurou por um instante e mostrou a ele, surpreendendo-o, pois o romance que ela mostrou era o dele. Ela sorriu, imaginando ser mimada pela heroína também. Ele ficou envergonhado com o elogio, embora devesse estar feliz. Mudando de assunto, ele perguntou sobre um pôster na sala do clube de mangá, se ela comprava coisas assim com frequência. Ela disse que nunca esteve em lojas assim, e comprava tudo online, pois tinha vergonha de ir sozinha. Ele sugeriu que ela fosse com seus veteranos, mas parece que todos preferiam ir sozinhos. Ela ficou em silêncio por alguns minutos e pediu que ele a acompanhasse, olhando para ele com expectativa e súplica. Ele se sentiu inseguro. Sem coragem de recusar, ele acabou aceitando. Ela sugeriu irem naquele dia, e embora ele dissesse estar ocupado, acabou cedendo. Após o fim das aulas, Kuroda estava indo embora quando ouviu alguém chamá-lo. Surpreso, era Ayano, perguntando se ele já estava indo. De repente, ela o convidou para irem juntos, o que o surpreendeu, mas ele recusou educadamente. Curiosa, ela pensou que ele iria para um trabalho de meio tempo, mas ele hesitou em explicar. Sentindo-se confuso sobre como se explicar, ele acabou dizendo que ia trabalhar. Pediu desculpas a ela, e ela também te desculpou pelo convite repentino. Kotama chamou Ayano de repente, agora ele a convidando para irem juntos da próxima vez. Ela se virou, sorriu e aceitou feliz antes de se despedir. Kuroda saiu e se aproximou de Megawa, pedindo desculpas por estar um pouco atrasado, já que ela já estava esperando. Ela parou por um momento, pensativa, o que o confundiu, e ele perguntou se algo estava errado. Ela apenas quis confirmar se ele estava bem mesmo em sair com ela, e se não preferia sair com outra pessoa. Mas ele foi honesto dizendo que ele quase não conseguiu, mas também fez ela se acalmar. Finalmente chegaram a Anime-to, a loja que vende itens de anime. Ela sorriu de felicidade ao olhar ao redor, examinando alguns romances e, continuando a explorar, observou pelúcias e muitos outros itens enquanto passeavam pela loja. Ela pegava alguns produtos, parecendo feliz, mas ficou preocupada, querendo ter certeza que tinha dinheiro para tudo o que estava levando, o que a trouxe de volta à realidade, fazendo-a ser mais cuidadosa ao escolher. Perguntou sobre ele, já que ele não parecia estar carregando ou pegando nada. Ele apenas olhou os romances e disse que não tinha dinheiro para comprá-los. Curiosa, ela ofereceu emprestar um de seus romances leves. Isso surpreendeu, mas ele hesitou em aceitar. Quis confirmar novamente, mas ela realmente estava falando sério. Ele agradeceu, grato, mas ela ficou tímida demais para aceitar o agradecimento, ficando envergonhada. Ela queria continuar explorando, mas ele disse que não podia ficar, pedindo desculpas, pois tinha trabalho para fazer em breve. Ela decidiu sair também, o que o deixou confuso, e ele disse que poderia ficar na loja se quisesse, mas ela parecia incerta. Acontece que ela já tinha gasto muito dinheiro, então era melhor parar.
Eles decidiram sair da loja. Ao chegarem no cruzamento, Kuroda quis ir desculpas, mas ela parecia pensativa e insegura, como se quisesse dizer algo, o que o deixou confuso, e ele perguntou o que era. Timidamente, ela pediu que trocasse contatos com ele. A expressão dela fez Kuroda rir um pouco, e ele aceitou a oferta. Ela agradeceu por ele tê-la acompanhado naquele dia, e eles se despediram antes de seguirem caminhos separados. Em outro lugar, uma garota caminhava segurando o celular, verificando o horário de seu turno, parecendo muito feliz, porque coincidia com o do seu senpai. A garota era Kouhai, ou Júnior de Kuroda, trabalhando no mesmo lugar que ele, e brincando com ele. Ele apenas suspirou com as travessuras dela, e disse para não relaxar no trabalho sempre que ele estivesse lá. O nome dela era Kuda Urina. Ela era apenas um ano menor que Kuroda, mas estudava em outra escola. Sempre que trabalhavam juntos, ela tendia a provocá-lo. Ultimamente, ela vinha relaxando no trabalho sempre que tinha chance. Kuroda esperava que ela não fizesse isso hoje. Durante o trabalho como caixas, ela de repente perguntou o que ele estava olhando, confundindo-o. Ele desviou o olhar, dizendo que não estava olhando para nada. Ela insistiu que ele estava olhando para ela, mas ele negou. Ela continuou insistindo enquanto ele mudava de assunto. Dizendo que eles começaram a trabalhar. De repente, ela o chamou de estranho, dizendo que seu olhar era meio pervertido. Sem escolha, ele cedeu para evitar mal-entendidos. Suspirou levemente e admitiu que o uniforme dela estava bonito hoje. Ela deu um sorriso convencido, confiante de que era natural que ele se sentisse atraído por ela, elogiando-se e se chamando de fufa. Ele ficou confuso, já que não tinha dito tanto assim, enquanto ela se afastava para anotar pedidos. De repente, o gerente se aproximou e disse que ele podia fazer uma pausa. Kuroda perguntou ao gerente o que achava de Akuda. O gerente pensou por um momento antes de responder que Akuda fazia seu trabalho corretamente, especialmente porque alguns clientes vinham só para vê-la. A resposta confundiu Kuroda, que perguntou por que ela parecia relaxar quando ele estava por perto. Antes que o gerente pudesse responder, Akuda apareceu, zombando dele e acusando-o de ser quem relaxava, apesar de sempre estar em cima dela. Observando a discussão, o gerente apenas sorriu, pensando como era bom ser jovem, e decidiu dar a eles uma pausa juntos. A cena mudou para o passado, em abril, quando Akuda foi apresentada a Kuroda pelo gerente. Enquanto Kuroda trabalhava, Akuda se aproximou e o chamou de senpai, o que o confundiu um pouco, mas ele aceitou. Ela perguntou o que precisava fazer e ele disse para perguntar ao gerente, mas descobriu que o gerente a instruiu a perguntar a ele, já que ele seria seu treinador. Então, ele a ensinou o que fazer. Um dia muito movimentado, enquanto Kuroda trabalhava como caixa, ouviu o som de pratos quebrando. Era Akuda, tremendo de medo após deixar um prato cair e se quebrar no chão. Um cliente, um homem gordo, a repreendeu, irritado, dizendo que ela estava desperdiçando seu tempo. Mas Kuroda, sendo um cara legal, se aproximou para acalmar a situação. O homem continuou falando, então Kuroda se curvou, pediu desculpas pelo erro e trocou a comida do cliente, trazendo uma nova e oferecendo uma sobremesa como pedido de desculpas. O homem ainda resmungou, chamando-os de inúteis, mas Kuroda não ficou quieto e disse que Akuda fazia um ótimo trabalho e que todos cometem erros. O homem ficou surpreso, mas parou de falar, talvez por estar gostando da comida. Na sala dos funcionários, Akuda se desculpou com Kuroda por ele ter que se desculpar por causa do erro dela. Ele disse que ela não precisava se desculpar, tentando acalmá-la, dizendo que não era culpa dela, mas dele, como treinador, e que via o quanto ela se esforçava. Suas palavras a acalmaram e ela voltou a ficar animada. A cena voltou ao presente durante a pausa. Kuroda ficou confuso com o olhar de Akuda e perguntou o motivo. Enquanto tomava um gole de refrigerante, ela de repente perguntou sobre o seu status de relacionamento, o que o pegou desprevenido, fazendo-o cuspir o refrigerante. Surpreso e confuso, ele perguntou o que ela quis dizer, mas admitiu que estava solteiro, e perguntou o mesmo a ela. Com um sorriso confiante, ela disse que também estava solteira, mas muito popular, zombando dele por não ser tão popular, o que o atingiu. Ela o olhou nos olhos, apoiou o queixo na mão e, curiosa, sugeriu que uma garota fofa como ela poderia ser sua namorada. Ele levou alguns segundos para processar, ficou surpreso, envergonhado e corado. Ela riu, provocando-o, perguntando se ele levou a sério. Ele retrucou, dizendo que não levou a sério e pedindo para ela parar de provocá-lo. O dia passou e eles voltaram para casa após o trabalho, conversando sobre o cansaço. Ela trouxe o assunto de novo, perguntando se ele gostava de alguém. Ele pensou calmamente e admitiu que no momento não gostava de ninguém em particular, mas que teve uma paixão na infância, o que despertou o interesse dela. Ela perguntou quem era, mas ele disse que já tinha esquecido, pois foi há muito tempo. Ela insistiu querendo saber mais, quando de repente ele recebeu uma mensagem de Megawa, agradecendo ele. Akuda viu a mensagem e fez bico, irritada, o que o confundiu, já que não era da conta dela. Ela o beliscou e ele esclareceu que a garota que mandou a mensagem não era sua namorada.
Confuso, ele ficou surpreso quando ela parou e perguntou se, embora estivesse solteiro, agora, o que acharia de reencontrar a garota que gostava no passado, dizendo que seria romântico. Ele ficou em silêncio, surpreso, pensando que seria legal, mas não acreditava que isso aconteceria. Ela ficou quieta e continuou andando, mas ele ficou confuso e estranhando a atitude de Akuda, perguntando se ela estava bem, mas ela não deu uma resposta clara, o que o levou a pensar demais e querer perguntar novamente. Antes que ele pudesse falar, ela interrompeu rapidamente olhando para um gato na rua. Ela se abaixou, acariciou o gato e sorriu feliz enquanto olhava. Ele apenas sorriu com a atitude de Akuda, pensando que ela realmente era uma garota animada, enquanto ela continuava acariciando o gato e dizia que conseguia conversar com gatos. Como de costume, ele apenas suspirou com os atos infantis dela. No dia seguinte, na escola, enquanto Kota pretendia voltar para casa, começou a chover de repente. Ao passar pelo corredor, ele notou um garoto tentando oferecer um guarda-chuva a Ayano, curvando-se para ela. Mas ela recusou educadamente, com seu sorriso caloroso e achame habituais, fazendo o garoto corar ao ouvir suas palavras. O garoto voltou para o amigo e a chamou de anjo. De repente, Kuroda se aproximou e perguntou se ela estava indo para casa, já que estava chovendo. Ele decidiu ir e ela apenas disse adeus, ficando em silêncio. Ele notou que ela permaneceu calada e a chamou, lembrando que haviam prometido voltar juntos. Ao ouvir isso, ela se animou de repente, sorrindo feliz, enquanto se aproximava e conversava. Mas ele esqueceu que ainda estavam na escola e percebeu que todos o olhavam. Eles começaram a andar juntos na chuva, com ele segurando o guarda-chuva mais para ela. Mas ele se pendeu em pensamentos, imaginando que certamente haveria rumores se fossem para casa naquele momento. Então, Kota decidiu esperar até que todos fossem embora antes de caminhar com ela. Ele realmente se achava um perdedor. Mesmo assim, gostava de compartilhar o guarda-chuva com ela. Ela notou que o ombro dele estava ficando molhado, porque ele segurava o guarda-chuva mais para ela. Então, ela o puxou mais perto, envolvendo os braços no braço dele, deixando-o mais próximo. Isso o deixou muito envergonhado e corado, já que podia sentir os braços dela no ombro. De repente, uma garota parada na frente deles no ponto de ônibus o chamou. Era Akuda, sua kohai, que trabalhava no mesmo lugar que ele. Eles perguntaram isso porque ela estava se sufocando com o relacionamento dela e outras coisas. Então ela queria pedir para ele mudar de turno. Ele ficou confuso e perguntou o porquê de seu companheiro, mas ela ficou em silêncio. Ela notou Ayano agarrando no braço dele e perguntou quem era. Ayano se apresentou e ela também, dizendo que trabalhava no mesmo lugar que ele. Ficaram em silêncio por um momento, tornando a situação estranha, o que o levou a decidir continuar andando. De repente, Akuda o chamou novamente e perguntou sobre a Chishoro que ia aparecer naquele dia. Ela perguntou isso porque há muito tempo não trabalhavam com jovens. Sobre ele. Ele disse que não tinha namorada, o que o surpreendeu enquanto se virava para olhar para ela. Confuso sobre por que ela perguntou isso de repente, Akuda cruzou os braços sobre o peito com uma expressão ligeiramente irritada e exigiu uma explicação.